Graça e paz, minha amada irmã. Glória a Deus pela sua vida. Que bom te reencontrar mais uma vez aqui na nossa caminhada emocionalmente forte, espiritualmente inabaláveis. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, não é verdade? Eu espero que estas aulas tenham falado aí ao seu coração, tenha de fato te tornado emocionalmente forte, espiritualmente inabaláveis. Eu sei que nem começou, nós temos ainda uma caminhada aí, mas eu sei que o que o Senhor já fez aqui hoje é grandioso demais para nós não agradecermos. O que Ele fez até então foi algo assim, gente, que no decorrer da caminhada você vai sim sentir. Foi isso que o Senhor fez comigo quando eu comecei aquela jornada de autoconhecimento e de conhecimento do alto. Então, para a gente finalizar essas 5 primeiras aulas desse módulo espiritualmente inabaláveis, eu trouxe aqui para você na aula de hoje a pessoa do Espírito Santo. Então, o título da aula de hoje é Cheias do Espírito Santo. Como eu amo falar dele, meu amigo, aquele que intercede ao Senhor por mim e por você também. Então não teria forma melhor de encerrar esse primeiro bloco desse módulo do que falar sobre a fonte de toda firmeza, de toda sabedoria, de força e de direção na vida de uma mulher cristã cheia do Espírito Santo. Minha irmã, você pode ser uma mulher que tenha informação, que tenha talento, que tenha disciplina, mas é a presença do Espírito Santo que faz de você uma mulher que permanece firme por dentro, mas também por fora. É Ele que vai nos ajudar, é Ele que vai nos direcionar, é Ele que vai nos apontar. Efésios 5:18 diz assim: mas enchei-vos do Espírito. Este versículo, ele está no imperativo. E isso significa que ser cheia do Espírito não é uma sugestão, é um chamado. E mais, é um chamado contínuo. A tradução literal seria assim, ó: continuem a se encher do Espírito. Aleluia. Sabe por quê? Porque nós vivemos em um mundo que nos esvazia todos os dias. As lutas diárias nos drenam, as emoções, elas oscilam, a ansiedade bate à nossa porta, os conflitos familiares e internos nos enfraquecem, é ou não é? Todos os dias. Por isso nós precisamos ser abastecidas constantemente com a presença do Espírito Santo. É Ele que vai nos ajudar, como eu disse, é Ele que vai nos sustentar, é Ele que vai nos direcionar. Andréia, mas o que significa ser cheia do Espírito? Ser cheia do Espírito não é apenas falar em línguas ou ter dons espirituais. Essas são de fato manifestações, mas não é o todo. Ser cheias do Espírito, presta atenção, minha amada irmã, ser cheia do Espírito é ter sensibilidade espiritual, ter paz, mesmo em meio aos dias de caos, ter discernimento diante das decisões, ter domínio próprio em meio às nossas emoções, ter força para permanecer quando tudo diz para você desistir. Gálatas 5, 22, 23, o apóstolo Paulo nos fala dos frutos do Espírito: o amor, a alegria, a paz, a paciência, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Ou seja, a mulher cheia do Espírito, ela carrega o caráter de Cristo dentro dela. E isso é o que a torna espiritualmente uma mulher inabalável. Como se encher diariamente dessa fonte inesgotável que é o Espírito Santo? Talvez você se pergunte, mas como eu me encho, Andréia, do Espírito na prática? Como eu faço isso?
aqui eu vou falar para você, vou apontar para você alguns caminhos. Adoração intencional é um caminho. Louve mesmo sem vontade, porque a adoração atrai a presença. Olha que lindo isso, gente. A adoração atrai a presença. Tem dias que você não vai querer, não. Isso acontece comigo. Tem dias que você vai estar tão para baixo, vai estar tão tomada pelas suas emoções, vai estar com tantas coisas na sua cabeça que você não vai querer. Mas adore. Porque a adoração atrai a presença. Anota isso aí. A adoração atrai a presença. Oração constante. Não precisa, como nós aprendemos no módulo anterior, ser uma oração longa, ser uma oração com S's, né, e vírgulas. Não, a sua oração sincera. Converse com o Espírito Santo, como eu disse, como um amigo, né? Eu levanto pela manhã e falo, bom dia, Espírito Santo. Me ajuda, Espírito Santo. Espírito Santo, eu preciso de ti. Espírito Santo, eu sou dependente de ti. Como você fala aí mesmo com um amigo? Eu tenho certeza que você tem um amigo que você conversa com ele, que você manda mensagem. Assim deveria ser a nossa relação com o Espírito Santo. Outro ponto, a palavra vive, a Bíblia, minha irmã, ela é um alimento espiritual. Você precisa aprender a ler, pedindo revelação, pedindo direcionamento. Ambientes espirituais saudáveis é outro ponto. Evite lugares e conversas que drenam a sua fé, e esses lugares existem. Busque conexões que te elevam espiritualmente. Outro ponto, e para mim também muito importante, obediência à direção de Deus. O Espírito Santo nos enche com propósito. Quando nós obedecemos, ele flui com liberdade. Não existe você acessar a promessa se você não obedecer. E o quanto o mundo está desobediente àquilo que o Senhor nos pediu para fazer. A obediência é o caminho que nós precisamos para chegar, para acessar as promessas que Deus já prometeu para nós. Eu quero orar com você e por você. E mais do que orar, eu quero clamar com você por uma nova porção. Uma porção dobrada do Espírito Santo sobre a sua vida. Por isso eu te convido agora a fechar os teus olhos. E se você puder, levante as suas mãos. Levante as suas mãos. E eu vou clamar com você e por você. Espírito Santo, nós clamamos. Vem nos encher. Sabemos que sem ti nós não conseguimos permanecer firmes. Encha cada espaço vazio. Aleluia. Cada lugar seco. Transborda sobre nós com alegria, paz, poder e direção. Faz de nós mulheres que brilham a tua luz. Mulheres espiritualmente cheias, emocionalmente curadas e firmadas em ti. Nós te desejamos mais do que tudo. Vem sobre nós com nova medida. Em nome de Jesus, obrigada, Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Meu Deus, que aula poderosa, minha amiga, minha irmã. Amada, ser cheia do Espírito é o que vai te sustentar nos dias bons e também nos dias difíceis. Porque Ele é a nossa força, Ele é a nossa sabedoria, Ele é a nossa companhia fiel, aquele que está sempre conosco. E com essa aula, eu quero agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito na sua vida e também na minha, porque à medida que eu entrego, eu também sou preenchida. À medida que eu te apresento cura, eu também sou curada. Que Deus te abençoe, que você permaneça, porque aqui nós aprendemos a estarmos firmes em Cristo, a cultivar uma fé firme, a ouvir a voz de Deus, a permanecer e cultivar no secreto. E agora, a viver cheia do Espírito Santo. Você tem ferramentas. Eu te entreguei ferramentas para você permanecer firme, independente da circunstância. E eu desejo, eu oro, eu peço ao Senhor para que te mantenha constante e permanente nesta caminhada. Foi uma alegria caminhar com você até aqui. Nós vamos nos ver no próximo módulo. Lógico que depois vão ter outras aulas aqui, né? Sempre vai ter aulas aqui em todos os módulos,
Mas a gente se vê agora no próximo módulo. E é uma alegria caminhar com você nesta jornada, amém? Beijo no seu coração. Até a nossa próxima estação.